Você pode continuar de pé ainda. Nós vamos orar pela vida do nosso pastor Adilson. Quem está feliz nessa manhã com Jesus, diz amém aí. Pode ser mais forte. Quem está feliz com Jesus, diz amém. Amém, glória a Deus. Sempre eu tenho a impressão que as mulheres falam mais alto que os homens, mas é só impressão, Valdeli, entendeu? Os homens sempre ganham, mas a impressão que eu tenho é que as mulheres sempre dão um amém mais alto. Está rindo, Martinha? Amém. Se você pode, estende sua mão para cá. Nós vamos interceder para a vida do pastor Adilson. Aleluia. Deus está aqui, amém, meus irmãos. Nosso culto precisa de ordem e decência. Né? A nossa casa é aberta a todos, mas o nosso culto precisa de ordem e decência. O inimigo não pode bagunçar, nós amamos todos. Mas esse momento da palavra é onde o Espírito Santo vai fluir através da vida do nosso pastor. E nós queremos aqui, mais uma vez, estar consagrando esse lugar ao Senhor. Nós sempre clamamos que o sangue de Jesus está nos lugares dessa porta. E nós cremos nisso, nós amamos todos. Mas esse lugar aqui nós queremos que é um local de adoração ao Senhor. Então, se você pode, estenda sua mão para cá. Nós temos certeza que o Senhor já ministrou essa palavra na vida do pastor Adilson e Ele vai estar ministrando sobre as nossas vidas. Que os seus ouvidos espirituais estejam abertos. Não deixe nada nesse momento tirar a sua concentração no Espírito, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Então vamos estender as nossas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela vida do nosso pastor Adilson, que já é mais que abençoado, Pai. Nós aproveitamos para poder estar intercedendo pela casa do seu filho, essa casa tão abençoada, a qual o Senhor tem guardado desde quando foi iniciada essa família, Pai. E não será diferente agora. Mais uma vez, como igreja do Senhor e como irmãos dessa família, nós queremos abençoar essa casa com toda sorte de bênção, com toda a paz que excede todo entendimento. Nós repreendemos qualquer investida, qualquer seta do inimigo sobre essa casa, que é uma casa abençoada. E nós queremos que essa casa continuará frutificando para o Senhor, Pai. E nós queremos agora direcionar essa oração sobre a vida do seu filho, que já recebeu a revelação que vem de ti, para entregar para a sua igreja. E que ele continue sendo usado em tudo que ele faz. E que essa palavra possa cair num solo fértil e que possa produzir a 100 por 1 dentro dos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, na certeza que esse domingo será um domingo onde o Senhor estará falando muito conosco. E esse culto da manhã já está sendo marcado pela sua forte presença, e a noite será também para o louvor da sua glória. E quem crê nessa oração, diga amém junto comigo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos hoje iniciando uma série que nasceu no coração das pessoas que ministram os ensinos pela manhã, e nós vamos falar sobre as parábolas. Nós, quando citamos assim, quando alguém tem dificuldade de entender alguma coisa, quer que desenhe? Fala assim, não um jargão que a gente usa. Então, literalmente, Jesus desenhou as coisas quando ele fez as parábolas para que nós pudéssemos entender aquilo que ele queria transmitir aos nossos corações. E hoje nós vamos estar tratando da parábola do bom samaritano. Irmãos, todos nós conhecemos essa passagem, todos nós já ouvimos a essência dessa palavra, mas nós temos que ser aqueles que praticam a essência dessa palavra. Essa palavra surgiu quando Jesus falava aos doutores da lei, né, assim como aos seus discípulos, e falava sobre o que deveríamos fazer para herdar o reino dos céus. E aí Jesus falou para as pessoas que para herdar o reino dos céus temos que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Nós sabemos que dos 10 mandamentos, se cumprirmos esses dois, a gente está fazendo a vontade de Deus. Todos os outros estão inclusos nesse. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E amar ao próximo como a nós mesmos é que nós tenhamos uma vida tranquila e equilibrada, ou seja, entendendo que temos que respeitar o próximo, respeitar os seus valores, sua família, tudo que ele tem, e amar a nossa família, para que nós possamos ter as bênçãos do Senhor. Então, esses 2 mandamentos resumem a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando Jesus falava sobre isso,
surgiu a pergunta do entendido na lei, que era: quem é o próximo? Quem será o próximo? E a ideia que você tem de próximo é quem está próximo de você, é quem você convive no seu dia a dia, é quem você vê com frequência. E aí a gente associa imediatamente a nossa família, da nossa casa, a nossa parentela, porque são as pessoas que estão próximas de nós, que nos rodeiam. Mas nós ouvimos muitas vezes a fala de que ajudar o próximo é fácil. Ajudar meu filho, ajudar minha esposa, minha mãe, meus parentes, é fácil. Agora, o próximo que a Bíblia se refere são todos os seres humanos que carecem da graça do Senhor, carecem da intervenção divina, carecem do amor de Deus. E muitas vezes a gente não o tem. Tipo assim: eu amo a minha família, eu amo quem é próximo de mim, eu amo os meus amigos. Mas a palavra de Deus não se restringe só a esse seu ciclo de amizade, a só a sua área geográfica que você habita e onde você milita. Aí, Jesus, para exemplificar categoricamente quem era o próximo, lança essa parábola. Então, a fala de hoje vai estar em Lucas 10, 29 ao 37, nós lemos daqui a pouco. O versículo-chave é o Lucas 10, 33, que diz: mas certo samaritano viajando veio até ele e vendo-o foi movido de íntima compaixão. Então vamos ler a parábola em si, Lucas 10, 29 a 37. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Isso foi um entendido da lei, né? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Passagem linda, né? Isso aí é desenhar para que nós possamos entender exatamente qual é o propósito de Deus, o que é o próximo para nós. E aí nós indo, introspectando na palavra e vendo os milagres, as maravilhas que Jesus fez, nós entendemos que a maioria das pessoas que foram curadas por eles, foram assistidas por ele nem conhecia, nunca tinha visto. Eram pessoas anônimas para ele. Ainda não as conhecia, quer dizer, na verdade, desculpa, refazendo, não era anônimo para ele não as conhecia, mas ninguém é anônimo para Jesus, amém? Perdoe a minha falha. Essas pessoas não tinham intimidade, não eram parentes próximos, mas não eram anônimas para ele. Assim como nós, enquanto servos do Senhor, que decidimos um dia viver em novidade de vida, andar como ele andou, fazer o que ele fez, nós não temos ninguém que não seja carente da nossa ajuda, das nossas orações, e, se possível, que façamos algo especificamente por essas pessoas. Na verdade, nessa passagem nós vemos um contraste religioso. Jesus coloca o sacerdote e o levita, que eram religiosos, que tinham função na igreja, que tinham destaque na igreja, né? No caminho, e eles escolheram a lei.
mas não havia transformado as suas vidas. Eles conheciam a lei, conheciam os ditames de Jesus, mas a palavra não tinha entrado neles. E essa é uma medida que nós temos que ter em mente. Se nós servimos a Deus, a palavra tem que estar em nós. O sentimento de Jesus tem que estar em nós. A vontade de servir tem que estar em nós. Independente de quem seja, nós temos que ter compaixão. Temos que ser movidos por essa compaixão. A queda de barreira. O samaritano era supostamente um inimigo do povo de Deus. Assim eles se separaram. Mas isso não o impediu. Quantas vezes a gente nota que existem pessoas que não estão na igreja, não são crentes, mas fazem coisas que a gente admira, a gente vê, Deus está nesse negócio. E tantas coisas que crente faz, Deus não está nesse negócio. Então, na verdade, nós precisamos ter esse entendimento. Não há barreiras para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E hoje, a sociedade em si, esses movimentos políticos, eles tendem a fazer com que as pessoas se separem por classes, por cor. Já repararam nisso? Que fulano é de direita, é inimigo da esquerda, fulano é preto, é inimigo do branco, fulano é não sei o que, inimigo. E isso faz com que as pessoas até falem mal e queiram mal daquelas pessoas que são seus inimigos. Ou seja, hoje a sociedade em si fica criando esses inimigos para todo quanto é lado, para que todo mundo possa falar, não é comigo, não, isso é de se vira aí, ele procurou, ele cavou esse buraco aí, ele se vira. Não tem uma fala dessa? Não, ele procurou isso. Essa situação que está passando foi ele que cavou a própria sepultura, que diz, né? Cavou a própria cova. E nós somos aqueles que temos esse entendimento, que não existe desânimo, não existe diferença entre nós para Jesus. Preto e branco, índio, americano do sul, né? O programa do Didi é muito isso, né? Então, americano e americano do sul, que era meio... Já viu? Sim, eu estou entregando a idade de novo, né? No programa Sacolão tinha aquele... O super-homem bem vestido, arrumado, e o super-homem todo trabalho. Esse é o americano do super-homem, americano do sul, que tinha essa distinção. Mas nós somos aqueles que somos filhos de Deus. Somos iguais perante o Senhor. Não existe diferença. E nós, por isso, que somos chamados de conservadores. Conservamos os valores de Cristo. Conservamos a palavra de Jesus. Conservamos que nós não temos diferença entre nós. Hoje em dia não podemos nem falar, oi negão, neguinho, né, que é um termo usado normalmente, isso hoje é motivo de confusão, prisão, etc. Ninguém pode se referir aos seus amigos dessa forma. Que situação difícil, né? E aí, uma cruzada de inimizade para todo mundo lá, porque ele fez isso, fez aquilo. Somos filhos de Deus. Nos tornamos iguais quando decidimos viver com Jesus. Isso nos torna filhos de Deus. Nessa parábola a gente vê que o foco é transformar a religiosidade teórica em um amor prático e sacrificial. É muito comum e muito fácil você ajudar alguém, Deus te abençoe. Falar Deus te abençoe não tem custo. Mas agora, tirar alguma coisa de si para ajudar alguém efetivamente, isso já pesa. Já tem gente que não é bem assim. Mas já percebeu que quando você doa alguma coisa voluntariamente, isso tem um retorno maravilhoso? Não que façamos isso para que façamos barganha com Deus, mas ajudar é muito bom, servir é maravilhoso, ter para dar é muito melhor do que ter que pedir. Isso é uma prática que tem que ser desenvolvida dentro de nós. Isso vai me fazer falta? Não vai, irmão. Se for em nome do Senhor, faça. Se Jesus mandar, dê. Eu já falei para vocês aqui, tem um amigo que saiu um carro novinho, bem bonitão e tal, aí foi e doou. Tantas pessoas que doam coisas importantes para obras de igreja, para que a igreja cresça, e Deus sustenta, Deus mantém, Deus retribui. Não estou aqui induzindo ninguém a fazer nada disso, pelo amor de Deus. Se Deus fala no teu coração, faça. Se Deus mandar, execute, porque é aquele que garante, ele é fiel e justo. A parábola do bom samaritano é uma lição de Jesus sobre o amor prático e a compaixão universal. Ele ensina que o próximo não é apenas quem nos é próximo geograficamente, culturalmente, que pensa como eu penso, que age como eu ajo, mas qualquer pessoa necessitada
superando barreiras de preconceito, raça, religião, focando na ação misericordiosa em vez da omissão. Temos que parar com isso. Não é comigo, estou nem aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Temos tudo a ver com tudo, porque Jesus nos criou. E se queremos ser imitadores dele, e assim nos propomos, temos que fazer como ele fez. Resumindo a parábola, o cenário é um homem, geralmente entendido como judeu, é assaltado, espancado, deixado quase morto à estrada de Jerusalém para Jericó. A omissão, um sacerdote, um levita, líderes religiosos, conheciam bem a lei, passaram como se nada tivesse acontecendo. A ação, um samaritano, grupo desprezado pelos judeus, passa, sente compaixão, trata as feridas com azeite, vinho, leva na hospedaria, ou seja, o vinho era dele, o azeite era dele, botou na montaria dele, levou para a hospedaria, gastou o dinheiro dele e ainda investiu, ou seja, ele dispôs de tempo, ele estava numa caminhada, ele parou, atendeu, levou, passou uma noite para ter uns cuidados, ou seja, ele gastou o tempo dele para fazer algo. Muitas vezes a gente se acha tão apressado, não estou com pressa, não posso, não dá tempo. Já notaram isso? Que o tempo faz com que nós, às vezes, não demos atenção a nada, porque nós estamos atrasados, temos um compromisso. Irmãos, o maior compromisso que temos é fazer a vontade de Deus. O maior compromisso que temos é servir a Deus com excelência. E a palavra nos garante que servir ao próximo, amar ao próximo, a nós mesmos, é servir a Deus. A Bíblia também nos diz que quando nós acolhemos alguém que está em necessidade, visitamos um doente, visitamos um preso, é a Ele que visitamos, é por Ele que fazemos, é a Ele que nós estamos ajudando. Então, temos que ter esse senso de avaliar as situações e as circunstâncias. Muitas vezes vão nos aparecer situações para que nós possamos provar a nós mesmos como filhos de Deus. Ter paciência, é ter longanimidade, é ter empatia, é ter amor, é ter tempo de comunhão com Jesus e com o nosso irmão. Eu tenho falado muito isso, né? Essa ideia de pertencimento na igreja é quando você percebe que fulano não está vindo à igreja, e fulano pode estar com problema, fulano está passando por uma dificuldade. Isso nos afeta, irmão. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso próximo. Porque tem amizade que é assim, está tudo bem, tem muitos amigos, não vai tão bem, as amizades somem. Nós não podemos ser desse tipo. Nós somos servos de Deus. Quando o irmão está em aflição, aí sim que ele precisa de um irmão próximo. Eu não tenho nada para dar, mas eu tenho tempo. Eu não posso fazer nada, eu posso orar. Muitas vezes a gente fala, não, eu só vou ajudar quando eu estiver bem. Você não está bem com Jesus? Você não tem a paz que excede todo o entendimento? Você não tem a certeza da salvação? Você não sabe que foi alcançado pela graça e ela foi de graça? E que essa graça que te alcançou pode alcançar alguém? Essa paz que excede todo o entendimento, que faz de você um ser humano normal, que levanta todo dia, mesmo em meia luta, e fala, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou e continuará comigo? As pessoas precisam perceber isso, saber que essa possibilidade existe. Mesmo em meias lutas e dificuldades, estou aqui servindo ao Senhor. Estou dando o meu melhor pelo meu próximo. Estou tipificando a Cristo, sendo imitador de Cristo, fazendo a vontade de Cristo. E terminada a parábola, Jesus fala para aquele intérprete da lei, entendido da lei, fala, vá e faça o mesmo. O que ele quis dizer para nós, trazendo para a nossa realidade? Olha, você entende que o seu próximo é todo aquele que precisa ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus precisa ser difundida, precisa ser divulgada, as pessoas precisam entender a palavra, receber a palavra e receber a transformação. Vai e faça o mesmo. Fale do amor de Deus. Acolha onde está em dificuldade. Muitas vezes não necessariamente nessa condição de semi-morto, mas existem tantos semi-mortos andando por aí. Caminham, respiram, mas não tem expectativa alguma, não tem esperança alguma, não tem nada que possa acalentar a sua vida.
perderam completamente o ânimo para tudo. Teve pessoas que, ao saber que tem enfermidade, desaba completamente. Não tem mais certeza. Por que não tem? Primeiro que se Jesus existe e ressuscitou, Ele pode te curar. Primeiro ponto. E se Ele não te curar, Ele pode te levar à glória com Ele. Ou seja, mesmo em meio a uma dificuldade que o homem entende como insolúvel, existe possibilidade de você ser restaurado por aquele que chamou primeiro, e se não for, você será levado a Ele, para viver com Ele, no lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá sofrimento. Então, não temos motivo para ficar prostrados, desanimados, porque nós não estamos desamparados. Nós temos um Deus que não vai deixar nada te abalar, nada te abater. Se você tiver o seu problema e você focar no problema, Ele te derruba. Mas se você tem um problema e você foca em Jesus, você continua, você vence, você ultrapassa. Eu sempre dou como exemplo uma certa situação. Uma ocasião a gente estava viajando no carnaval e indo em direção ao nosso destino, caiu uma tempestade, uma coisa. O dia virou noite e tipo assim, vamos voltar? Tipo assim, era como se nós estivéssemos indo para passar por um túnel, aquele vendaval. Era mais fácil voltar, mas não, vamos em frente. Nós temos um propósito, nós saímos para fazer alguma coisa, continuamos. E ao passar por esse tempo ruim, tempo nebuloso, do outro lado tinha um sol maravilhoso, o lugar era estonteante, foi um tempo de qualidade. Muitas vezes nós queremos voltar ao invés de prosseguir com Jesus. Retroceder não é a nossa tarefa, não é o nosso propósito. Nós somos aqueles que seguimos para o alvo que é Jesus. Seguimos com a certeza de que nós fizemos a melhor das escolhas. Seguimos com a certeza de que temos que levar junto conosco todos os nossos próximos, todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Precisamos de ouvir uma palavra que alimente, que faça superar as limitações e dê bom ânimo para continuar a caminhar. A história do bom samaritano está registrada no livro de Lucas. Ela nos mostra que devemos amar a todos, sem preconceito, agindo da mesma maneira que gostaríamos que fôssemos tratados. O seu significado aponta para o cuidado bondoso que devemos ter para com o outro, mesmo que essa pessoa pertença a um grupo desprezado, mesmo que ninguém a queira por perto, mesmo que ela possa, supostamente, eu estou andando com aquela pessoa, isso representa um mal para a minha vida. Nada lhe será mal se você fizer a vontade de Deus. Esse movimento de hoje não pode nos contaminar. Essa pessoa não é do meu ciclo, essa pessoa não pensa como eu penso, essa pessoa não vota como eu voto, mas essa pessoa é filha de Deus, ela precisa ser alcançada pela graça. Jesus é muito didático para explicar as coisas, né? Ele é bem claro nas suas explicações. Ele não quer que nós sejamos enganados, por isso deixou-nos a palavra com as explicações necessárias, que possamos entender os seus desígnios e possamos viver a sua palavra. Ele sempre faz de tudo para facilitar o nosso entendimento acerca do que devemos fazer para o servirmos de todo o coração, de todo o entendimento. A parábola do bom samaritano mostra o que é realmente importante para Deus, o amor verdadeiro. O seu significado aponta para o que deve ser o centro da vida do cristão: o amor ao Senhor e às pessoas. A parábola do bom samaritano ilustra que toda pessoa, independentemente da sua origem, etnia, idade ou condição social, é digna de amor e cuidado. Deus ama a todos, e nós também precisamos fazer isso, amar a todos. Amar com as suas mazelas, com as suas debilidades, nós precisamos amar a todos. A importância de amar ao próximo sem nenhuma limitação está no centro da mensagem que essa história transmite.
Precisamos entender isso e fazer disso uma verdade absoluta em nossas vidas. Isso precisa ser exercitado. Eu, todos os dias que eu saio de casa, eu peço a Deus para me mostrar as oportunidades. Porque nós saímos de casa hoje e tem tanto pedinte, né? Toda hora tem, parou no lugar, tem um pedinte aqui, um pedinte ali. E aí a gente começa a pensar, cara, se eu ajudar todo mundo, como é que eu faço? O que fica? Como é que fica a minha vida? Tem hora que você pensa, irmãos, se Deus colocou no teu caminho, eu penso assim, se o Senhor colocar no meu caminho algo, me movimente para que eu faça a tua vontade. Se não for da tua vontade, fecha meu coração, e se for da tua vontade, abra meu coração. E muitas vezes a gente passa, aí quer fugir, e aí Deus te incomoda e tu tem que voltar e fazer o que Ele quer. E sem o sentimento de, poxa, cara, tem tanta gente pedindo. Você pega um ônibus, um dia desse eu fui lá em São Gonçalo pegar o carro, estava na oficina, aí no ônibus entra um vendedor, desce, entra outro vendedor, desce, entra outro, é um montão de pessoas, né? Aí você começa a achar assim, caramba, não tem quanto eu tenho, irmão, tem. Tudo é possível aqui. E se Deus colocou, eu peço a Deus todos os dias quando saio de casa. Se o Senhor colocar no meu caminho, abre meu coração para que eu faça a tua vontade, não a minha. Porque eu não vivo para fazer a minha vontade, eu vivo para fazer a tua vontade. Eu abro meu coração para fazer aquilo que agrada ao seu coração. Por isso todos os dias eu peço, porque todos os dias vão aparecer pessoas na tua vida precisando de algo, precisando de alguma coisa. Aí nós temos que também começar a associar a ajuda com a palavra. Não é só ajuda material. Fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale das possibilidades que Deus tem para essa pessoa, que ela pode mudar de vida, que ela pode ter um final diferente, que ela pode ter uma caminhada diferente. O sacerdote e o levita eram pessoas que conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam no templo, tinham grande responsabilidade religiosa, mas todo o seu conhecimento e todos os rituais não valiam nada. Suas ações mostravam que a lei de Deus não estava em seus corações. E aí, lá em Isaías 29:13, tem a fala que diz o seguinte: Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que o povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam. Ou seja, a palavra de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus não está nele. Por isso que a gente vê tanta gente aí que é eloquente na palavra, conhece a palavra, conhece até de cor a palavra, consegue citar versículo, mas estão vazias interiormente, vazias do amor de Deus. Conhecer a palavra é bom, é maravilhoso, mas vivê-la é o que Jesus quer para nós. Viver intensamente o que a palavra nos diz. Por isso que existem pessoas que nem sabem ler direito, são aqueles que são chamados de alfabetizados funcionários, né? Eu conheci um, só lia a Bíblia. O único livro que ele lia era a Bíblia. Sabia completamente, mas vivia intensamente a Bíblia. Uma pessoa que não tinha quase conhecimento algum, mas ia fazer culto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e via tantos homens letrados de joelhos pela palavra de Deus, se curvando diante não dele, mas da palavra de Deus, porque ele vivia a palavra, vivia a essência da palavra de Deus. O que significa ser um bom samaritano? Ser um bom samaritano significa agir como um verdadeiro cristão, expressando em atitudes e amor que recebemos de Deus. Para sermos próximos, precisamos ter olhos atentos para ver a necessidade alheia, ter os ouvidos prontos para ouvir, ter o coração bondoso para sentir a dor e estar de braços abertos para acolher o outro, prontos para ajudar, com mãos estendidas para ajudar ao necessitado. Isso é ser um bom samaritano. Ter atitude semelhante ao do samaritano significa amar sem reservas, sem restrições, não importando que para isso você tem que abrir mão de coisas que supostamente têm valor para você. Lembra da passagem que
Davi queria um lugar para construir o templo, e aquele homem falou para ele assim: não, pode ficar com essas terras aí, pode ficar com tudo, e fazer aí o templo, lugar de adoração, lugar de sacrifício. E Davi disse para ele: não, eu não posso oferecer ao meu Deus algo que não me custa nada. E o amor que nós prestamos ao nosso próximo muitas vezes pode supostamente nos custar algo, mas nós estaremos fazendo para Jesus, estaremos fazendo para Deus, e o que fazemos para Deus não tem custo, não é pesado, não é difícil, desde que façamos com o entendimento que estamos fazendo para Deus. A ilustração do bom samaritano continua revelando na atitude, na atualidade, aliás, pois muitos continuam agindo como sacerdote levita. Não estou nem aí, não tem nada a ver comigo. A falta de empatia e compaixão pelo próximo é visivelmente comum nos nossos tempos. Infelizmente, muitas pessoas são rejeitadas e hostilizadas pela sua classe social, cor de pele, etnia, opção religiosa, política ou sexual. É o que a palavra diz, né? Deus não aprova o homossexual, mas Ele ama o homossexual. Deus não aprova certas coisas, mas Ele ama a todos. Todos temos a oportunidade de arrependimento, de mudar de vida, mudar de parâmetro, mudar nosso comportamento. Sem amor, nada que fazemos tem valor. Ir à igreja, orar, pregar, cantar, ler a Bíblia, os conhecimentos gerais que adquirimos, mesmo os talentos, convicções, todas essas coisas só têm valor quando temos o amor de Deus em nosso coração. Lá em 1 Coríntios 13, 1, 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Nada serei. Então eu vou falar isso, ainda que eu fale aos homens, se não tiver amor, nada serei na presença de Deus. O amor de Deus se reflete na forma como que tratamos o nosso próximo, seja quem for esse próximo. Alguém do partido político oposto, algum refugiado, algum estrangeiro. Mas nós traduzimos o amor de Deus quando nós temos um amor incondicional, incomensurável, para dedicar às pessoas. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O mundo é mau. Existe uma passagem na Bíblia que agora me veio à mente aqui, que eu quero dividir com vocês. Hoje as coisas estão tão divididas, uns contra os outros contra uns, e existe uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Quando você vê alguém sendo castigado, quando você vê algo pesando sobre uma pessoa, e aí tem pessoas que falam assim: bem feito, né? Bem feito, mereceu, fez por merecer. A Bíblia fala que quando você vê alguém sendo castigado e você se alegra, Deus para de castigá-lo e se volta contra você. Sabia? Deixa eu ver se eu localizo aqui onde está essa passagem. Espera aí. Eu procurei ontem, cara, e achei, mas eu, como falei, né, não sou um. Deixa eu ver se eu deixei separado aqui. Achei. Provérbios 24, 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie a sua ira para você. A palavra de Deus é muito elucidativa em tudo, não nos deixa errar, porque Ele tem tudo pronto para que nós possamos ter um entendimento perfeito e agir segundo a vontade dele.
Sobre a parábola do bom samaritano, destacamos que ninguém ama realmente até que saia do seu caminho, se desvie da sua rota para servir. Na vida real, Marta e Maria destacam que ninguém serve verdadeiramente sem passar tempo de comunhão com Cristo, ouvindo, alimentando-se de suas palavras. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós ouvimos e damos crédito à palavra de Deus, se nós entendemos como foi feito aqui na ceia, que Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos, que Ele foi à cruz por amor a nós, nós temos que tomar posse das suas palavras. E para terminar, que a gente já pode vir aqui para nós louvarmos juntos mais um pouquinho, nós temos 5 lições retiradas dessa parábola para aplicarmos em nossa vida. O amor ao próximo se demonstra com atitudes. Aí tem como se vamos dizer popular que diz, palavras o vento leva, as atitudes marcam. A segunda lição é que o amor vai além das palavras. Aí temos um outro título que diz, atitudes falam mais que 1000 palavras. A terceira lição é que ajudar o próximo vai além das diferenças. E tem uma outra fala que diz, fazei o bem sem olhar a quem. A quarta lição é que a bondade não depende da posição social. Ninguém é melhor que ninguém aos olhos de Deus. E a quinta lição, ajudar ao próximo exige sacrifício. Para ajudar alguém, nós temos que abrir mão, renunciar ao nosso egoísmo. Sabendo que o servo de Deus, ele não é egoísta. O servo de Deus, ele é deliberadamente alguém que tem algo de Deus a acrescentar na vida de alguém. Eu não sei como você está, como tem sido a sua vida, qual a sua posição com relação ao Evangelho, mas eu quero chamar a tua atenção para que nós possamos viver intensamente esta parábola, tendo o entendimento que o nosso próximo é todo aquele que cruzar o nosso caminho, que precisa de uma palavra de Deus, precisa do amparo de Deus, precisa saber que você é servo de Deus, precisa ver a diferença em você que não viu em outras pessoas, precisa saber que mesmo que você tenha as suas limitações e os seus compromissos, mas você abriu mão do seu tempo, dos seus recursos, da sua vida, para ajudar o próximo a encontrar o caminho. Caminho esse que um dia você não trilhava, mas pela graça e misericórdia do Senhor, você alcançou e agora anda em novidade de vida. Anda por caminhos estreitos e quer dividir esse caminho estreito com todo aquele que chegar ao seu encontro. Que nós tenhamos isso em mente, que nós possamos fazer aquilo que Jesus disse, que ele, entendedor da lei, vá e faça o mesmo. Vá e ame o seu próximo. Vá e faça a diferença. Vá e faça com que alguém encontre o caminho que um dia você encontrou. Porque assim você vai estar sendo como o samaritano da parábola. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Eu preciso
cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Se você sabe, cante ao Senhor. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus, aleluia.